Você já ouviu falar da medalha milagrosa? Milhões de pessoas ao redor do mundo carregam este símbolo de fé. Mas o que poucos sabem é que por trás desta devoção há um segredo guardado por anos no silêncio de um convento. Santa Catarina Labouré não apenas viu a Virgem Maria, ela recebeu dela uma missão que mudaria o destino de incontáveis vidas. Mas há algo que a Igreja não contou abertamente. Algo que só foi revelado décadas depois de sua morte. Hoje você vai descobrir como uma jovem humilde, no silêncio de suas orações, foi escolhida para ser a mensageira de um milagre tão grande que até mesmo os céticos se renderam. E acredite, o que você vai ouvir até o final deste vídeo pode transformar a forma como você enxerga a fé em Maria e o poder da intercessão divina. Não saia daí, porque essa história é um presente para você. Vamos começar? Em uma manhã gelada de 2 de maio de 1806, na pequena aldeia de Fin-le-Moutier, França, o silêncio das colinas foi interrompido pelo choro de um recém-nascido. Catarina Labouré veio ao mundo em uma família humilde, a nona de 11 filhos de Pierre Labouré e Madeleine Gontard. As modestas casas de pedra da aldeia, cercadas por campos verdejantes e bosques densos, eram testemunhas de uma vida simples, onde a fé católica era o alicerce da comunidade. O badalar dos sinos da igreja local, que ecoava pelas manhãs, parecia sussurrar bênçãos à pequena Catarina desde o momento de seu nascimento. Desde cedo, Catarina demonstrava uma sensibilidade incomum. Sua mãe, Madeleine, era uma mulher de profunda piedade, cujas mãos calejadas pelo trabalho nunca deixavam de erguer-se em oração ao final de cada dia. Catarina a observava com admiração, como se cada movimento silencioso revelasse um mistério sagrado. Mas a alegria da infância, tão breve quanto o frescor da primavera, logo foi tragicamente interrompida. Naquela noite, Catarina caminhou até o modesto altar de sua casa. A pequena vela, tremeluzindo na escuridão, iluminava a imagem da Virgem Maria. Quando Catarina tinha apenas 9 anos, a morte entrou pela porta da família Labouré. Sua mãe, vítima de uma doença repentina, foi chamada à eternidade. A notícia chegou em um final de tarde, enquanto o sol descia por trás das colinas, tingindo o céu de tons dourados e carmesim. Catarina, confusa e assustada, viu os adultos ao seu redor chorarem enquanto um silêncio pesado tomava conta da casa. Catarina se ajoelhou e, com uma voz trêmula, pronunciou as palavras que marcariam para sempre sua vida. De agora em diante, a senhora será minha mãe. Foi um momento de entrega total, um ato de fé extraordinário para uma criança tão jovem, que confiava plenamente que Maria cuidaria dela como cuidou de Jesus. Os dias que se seguiram foram difíceis. Catarina, ainda uma menina, assumiu responsabilidades maiores do que sua idade deveria exigir. Ajudava nos trabalhos da fazenda, alimentava os animais e cuidava dos irmãos mais novos. Cada amanhecer era marcado pelo canto distante dos galos e pelo aroma do pão recém-assado na aldeia. Mas, para Catarina, havia sempre um vazio na ausência do abraço materno. Seu pai, Pierre, um homem trabalhador e de coração bondoso, fazia o possível para suprir a perda. No entanto, a ausência de Madeleine era sentida em cada canto da casa. Apesar disso, foi Pierre quem, sem perceber, plantou em Catarina a semente da resiliência. A fé nos sustenta, minha filha, ele dizia enquanto moldava o pão ou cuidava das plantações. Essas palavras tornaram-se um mantra para Catarina nos anos que viriam. A solidão frequentemente batia à porta de seu coração. Certa vez, enquanto caminhava pelo campo com um jarro de leite, Catarina parou para observar as estrelas que começavam a surgir no céu. O silêncio do campo era quebrado apenas pelo farfalhar do vento entre as árvores. Será que a minha mãe está lá? Perguntava-se em pensamentos.
Essa conexão com o céu e com Maria Santíssima se tornava cada vez mais íntima e profunda. Mesmo sendo apenas uma criança, Catarina já era conhecida por sua bondade e devoção na aldeia. Ela tinha um jeito especial de ouvir as pessoas, como se realmente compreendesse suas dores. Certo dia, uma vizinha viúva, ao vê-la carregar um feixe de lenha 2 vezes maior do que seu corpo magro, perguntou: "Catarina, por que trabalha tanto? Não sente cansaço?" E ela, com um sorriso singelo, respondeu: "Quando a gente ama, o cansaço não pesa." Aos 12 anos, Catarina fez sua primeira comunhão, um momento de grande emoção para a jovem. Vestida de branco, com um véu simples e um coração cheio de expectativas, ela sentiu pela primeira vez a presença real de Cristo na Eucaristia. Naquele instante, enquanto a hóstia repousava em sua língua, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria que ela mesma não sabia explicar. Algo havia mudado para sempre dentro dela. À medida que crescia, Catarina percebia que havia algo maior reservado para sua vida. Embora não conseguisse expressar em palavras, sentia em seu coração um chamado que a puxava para além das colinas de Fan-le-Moutier. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela se debatia com o desejo de permanecer ao lado de seu pai e de seus irmãos, ajudando na casa e na fazenda. Era um conflito silencioso que apenas ela e Deus conheciam. Aos 14 anos, Catarina começou a cuidar da administração da casa de seu pai, assumindo o papel de uma mulher adulta. Sua determinação e maturidade impressionavam todos ao seu redor. Porém, ela nunca se esquecia de reservar um momento do dia para visitar a igreja local. Ali, diante do altar, conversava com Deus em orações simples e sinceras, como se estivesse falando com um amigo muito próximo. Em um dia particularmente difícil, quando os trabalhos na fazenda haviam sido extenuantes e o cansaço parecia insuportável, Catarina ajoelhou-se mais uma vez diante da imagem de Maria. Suas mãos estavam ásperas e doloridas, mas suas palavras eram cheias de ternura. "Mãe, ensina-me a ser forte como a senhora foi. Mostra-me o que Deus quer de mim." Naquele momento, ela sentiu uma paz profunda invadir seu coração, como se Maria estivesse ao seu lado, sussurrando: "Confie." A infância e juventude de Catarina Labouré foram marcadas por perdas, trabalho árduo e uma fé inabalável que a sustentava em meio às dificuldades. O campo simples de Fan-le-Moutier foi o palco de seus primeiros passos rumo à santidade, onde Deus preparava o coração de uma menina comum para uma missão extraordinária. Aquela que perdeu a mãe terrena tão cedo encontraria em Maria não apenas uma mãe, mas uma guia, uma companheira inseparável que a conduziria em direção ao propósito divino reservado para sua vida. A adolescência de Catarina Labouré foi moldada pelos campos férteis e colinas serenas de Fan-le-Moutier. Os dias começavam cedo, com o canto dos galos rompendo o silêncio da madrugada. Os primeiros raios de sol iluminavam a terra úmida, enquanto Catarina, com as mãos calejadas e o avental já manchado de trabalho, caminhava para cuidar dos animais e das plantações. Era como se cada elemento ao seu redor falasse de um Criador que se revelava nas coisas mais simples. Certo dia, enquanto trabalhava no campo, uma borboleta pousou em sua mão. Catarina ficou imóvel, observando o pequeno ser com admiração. "É assim que Deus fala", pensou. Não eram palavras, mas sinais sutis que pareciam murmurar ao seu coração algo maior, algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. Esse momento marcou o início de uma inquietação que crescia em sua alma, como um rio silencioso buscando o mar. Embora sua vida estivesse profundamente enraizada nos deveres familiares, Catarina começou a sentir um chamado que a puxava para algo além das colinas que conhecia tão bem. Essa sensação tornou-se ainda mais forte após um episódio que a marcou profundamente.
Uma tarde, enquanto rezava no pequeno altar da igreja local, ela sentiu uma paz indescritível envolver todo o seu ser. A chama de uma vela tremeluzia suavemente, e o silêncio da capela parecia carregado de algo sagrado. Catarina teve a nítida impressão de que estava sendo chamada por Deus, embora não soubesse como ou para onde. A dúvida começou a se infiltrar em sua mente. Ela amava sua família e sentia-se responsável por ajudá-los, mas o desejo de dedicar sua vida a Deus crescia a cada dia. O conflito interno foi se intensificando. Durante meses, Catarina lutou contra seus próprios sentimentos, rezando com fervor para entender o que Deus queria dela. Havia noites em que ela mal conseguia dormir, imaginando o futuro e temendo decepcionar aqueles que dependiam dela. Foi durante um sonho que o primeiro grande sinal de sua vocação veio. Catarina estava descansando após um dia exaustivo, quando se viu em um cenário que parecia tão real quanto a própria vida. Um homem idoso, vestido com roupas simples, apareceu diante dela. Ele a olhou com uma ternura que transbordava de seus olhos e, apontando para um convento distante, disse: "Minha filha, é lá que você encontrará sua missão." Acordando sobressaltada, Catarina ficou profundamente abalada. Não sabia quem era aquele homem, mas sentia em seu coração que ele era um mensageiro divino. O sonho repetiu-se dias depois, mas desta vez o homem revelou sua identidade. Ele era São Vicente de Paulo, o fundador da Congregação das Filhas da Caridade. Catarina, sem nunca ter visto uma imagem do santo, conseguiu descrevê-lo com precisão. Este foi o momento definitivo para ela. O chamado de Deus tornara-se claro, mas aceitar esse destino significava abrir mão da vida que conhecia e abandonar sua família, que dependia tanto dela. Era uma decisão que a deixava dividida entre o amor por aqueles que precisava cuidar e o amor por Deus que a chamava para servi-lo. A luta interna de Catarina foi acompanhada por noites de oração intensa. Ela ajoelhava-se em silêncio, às vezes sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. A pequena imagem da Virgem Maria em seu altar parecia testemunhar sua angústia. "Se este é o caminho que devo seguir, dá-me força", sussurrava, olhando para a imagem com olhos marejados. Cada palavra era carregada de sinceridade e de um desejo profundo de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. O apoio de seu pai era incerto. Pierre Labouré, um homem trabalhador e prático, não compreendia plenamente o desejo da filha. Quando Catarina finalmente reuniu coragem para compartilhar seu chamado, ele ficou em silêncio por um longo momento. O fogo da lareira crepitava ao fundo, lançando sombras na parede da sala. "Você tem certeza?", perguntou ele, com uma mistura de preocupação e tristeza na voz. Catarina apenas assentiu, com os olhos brilhando de determinação. Apesar de sua hesitação inicial, Pierre sabia que não podia impedir a filha de seguir o que acreditava ser a vontade de Deus. No entanto, antes que pudesse ingressar na vida religiosa, Catarina enfrentou mais uma provação. Seu pai, temendo perder sua ajuda em casa, enviou-a para trabalhar em Paris com um de seus irmãos, que gerenciava um restaurante. Catarina, obediente, aceitou a decisão, mas nunca perdeu de vista seu objetivo. Enquanto trabalhava longas horas servindo os clientes e cuidando da limpeza, ela continuava rezando em silêncio, pedindo forças para perseverar. Foi durante esse período que Catarina conheceu melhor a realidade da pobreza e do sofrimento humano. Nas ruas de Paris, via mendigos implorando por um pedaço de pão, mães lutando para alimentar seus filhos e doentes abandonados à própria sorte. Esses encontros fortaleceram ainda mais seu desejo de dedicar a vida aos mais necessitados. "É aqui que Deus me quer", pensava ao oferecer uma moeda ou um gesto de compaixão
a quem cruzava seu caminho. Finalmente, em 1830, após muitos anos de espera e oração, Catarina conseguiu ingressar na Congregação das Filhas da Caridade. No momento em que atravessou os portões do convento, sentiu uma paz indescritível inundar seu coração. A longa jornada de dúvidas, sacrifícios e lutas havia chegado a um ponto de decisão, e Catarina estava pronta para começar sua nova vida. Na simplicidade do convento, Catarina encontrou não apenas um lar, mas um propósito que a conectava diretamente com o chamado que sentira durante toda a sua vida. O som das orações comunitárias, o aroma do pão compartilhado nas refeições e a visão de irmãs dedicando-se aos pobres encheram seu coração de alegria. Catarina, agora uma filha da caridade, estava pronta para viver plenamente a missão que Deus havia preparado para ela. A vida no convento oferecia a Catarina Labouré uma paz que contrastava com os desafios e inquietações que haviam marcado sua juventude. O som constante das orações murmuradas pelas irmãs, o aroma suave das flores no jardim e o brilho das velas na capela à noite criavam uma atmosfera de profunda serenidade. Contudo, mesmo no meio dessa tranquilidade, Catarina começou a experimentar algo que ela jamais poderia ter previsto. Um chamado mais profundo, anunciado por visões que mudariam para sempre o curso de sua vida. Foi durante uma noite particularmente silenciosa, quando a cidade de Paris parecia ter adormecido sob o manto escuro do céu, que Catarina teve um sonho que lhe parecia mais real do que qualquer experiência já vivida. No sonho, ela se encontrava em um pequeno campo iluminado por uma luz dourada que não vinha do sol, mas de uma fonte invisível. No centro desse campo estava um homem idoso, de aparência serena e nobre, vestido com roupas simples, mas dignas. Ele a observava com um olhar de bondade que parecia atravessar sua alma. Catarina, fascinada pela presença daquele homem, aproximou-se hesitante, sentindo o coração pulsar como nunca antes. Cada passo que dava parecia guiado por algo maior do que ela mesma. Quando finalmente chegou perto, o homem ergueu a mão e apontou para um edifício ao longe, envolto por uma luz suave e reconfortante. "Minha filha, é aqui que você encontrará sua missão", ele disse com uma voz grave, mas carregada de ternura. Ao despertar, o sonho permaneceu vívido em sua memória. Ela não sabia quem era aquele homem, mas a certeza de que sua mensagem era divina encheu seu coração. Catarina passou o dia inquieta, tentando compreender o significado daquela visão. Cada detalhe parecia carregado de um simbolismo que ela ainda não podia decifrar completamente. Poucos dias depois, o mesmo sonho se repetiu. Desta vez, o homem revelou sua identidade. Ele era São Vicente de Paulo, o fundador da Congregação das Filhas da Caridade, a ordem religiosa à qual Catarina havia se unido. Esse detalhe deixou Catarina profundamente abalada. Ela nunca havia visto uma imagem de São Vicente, mas podia descrever com precisão cada traço de seu rosto. Essa revelação confirmou a origem divina de sua visão. O sonho não foi apenas uma mensagem, ele trouxe também uma responsabilidade. Catarina sentia que São Vicente a chamava para algo maior, algo que exigiria dela uma fé ainda mais profunda e uma entrega absoluta à vontade de Deus. Mas o que exatamente ele esperava dela? Essa pergunta tornou-se um peso em seu coração, gerando noites de oração intensa e lágrimas silenciosas diante do altar. "Mostra-me o caminho", ela pedia, enquanto o brilho das velas refletia em seus olhos marejados. A resposta começou a se revelar em pequenos sinais do cotidiano. Certo dia, enquanto trabalhava na cozinha do convento, Catarina ouviu duas irmãs conversando sobre a necessidade de maior zelo no cuidado com os pobres e doentes. O tom de urgência em suas palavras despertou algo dentro de Catarina, como se Deus estivesse falando diretamente a ela através daquela conversa aparentemente casual.
É aqui que devo começar, pensou. Assim, ela começou a dedicar-se com ainda mais fervor às tarefas do convento, acreditando que o serviço humilde era a preparação para o que estava por vir. Catarina começou a se destacar por sua devoção silenciosa e sua capacidade de enxergar a necessidade dos outros antes mesmo que pedissem ajuda. Um episódio marcante ocorreu quando uma jovem irmã adoeceu gravemente. Catarina, sem ser chamada, passou a noite inteira ao lado da irmã enferma, oferecendo palavras de conforto e cuidando dela, com uma ternura que tocou profundamente todas as que testemunharam aquele gesto. Há algo especial nela, murmuravam as outras irmãs, reconhecendo a graça que parecia envolver Catarina em cada gesto. Mesmo enquanto se dedicava ao serviço, o sonho de São Vicente continuava a assombrá-la de maneira inquietante. Ela sabia que algo maior estava prestes a acontecer, mas não fazia ideia de como ou quando isso se manifestaria. A tensão entre a expectativa e a incerteza tornava-se uma prova de sua fé, forçando-a a confiar inteiramente em Deus. Esse período de espera foi um verdadeiro deserto espiritual, mas também uma oportunidade para Catarina fortalecer sua relação com o divino. Finalmente, a confirmação de sua missão veio de forma inesperada. Durante uma visita à capela do convento, Catarina teve uma experiência que não era um sonho, mas uma visão em plena consciência. Ela viu São Vicente de Paulo novamente, desta vez ao lado do altar. Ele não falou, mas seu olhar parecia dizer tudo. Catarina sentiu uma paz avassaladora e uma certeza de que estava no caminho certo. Era como se o santo estivesse reafirmando que sua presença era real e que ela não estava sozinha. Essa visão marcou um ponto de virada na vida de Catarina. Embora ela ainda não soubesse os detalhes específicos de sua missão, compreendeu que Deus estava preparando algo extraordinário. A partir desse momento, sua fé se tornou inabalável e sua entrega ao serviço dos outros alcançou um nível ainda mais profundo. O dia em que Catarina Labouré atravessou os portões do convento marcou o início de uma nova etapa de sua vida, mas também de um desafio espiritual e emocional que moldaria sua alma para o que estava por vir. O edifício de pedra cinza, cercado por jardins simples e imaculados, parecia acolher e, ao mesmo tempo, intimidar a jovem. Catarina estava pronta para enfrentar qualquer desafio, confiando que a graça divina a sustentaria em cada passo. O som abafado de passos ecoava pelos corredores, enquanto o aroma das velas queimando nas capelas se misturava ao perfume das flores colhidas pelas irmãs. Cada detalhe daquele ambiente sagrado parecia sussurrar o mesmo convite: sirva com amor e humildade. Embora fosse acolhida calorosamente pelas filhas da caridade, Catarina sentia o peso da transição. Pela primeira vez, ela estava longe de sua família e da segurança das colinas de Fan-le-Moutier. Ao deitar-se na cama estreita de seu quarto, na primeira noite, ela ouvia o som do vento batendo suavemente contra as janelas e o murmúrio distante de orações que ecoavam pela casa. As lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto, não de arrependimento, mas de uma mistura de saudade e incerteza sobre o que Deus realmente esperava dela. Os dias no convento eram intensos. Catarina logo se viu mergulhada em uma rotina de oração, trabalho e estudo que demandava disciplina e força de vontade. O toque do sino ao amanhecer a despertava para a oração matinal, um momento que ela aguardava com especial expectativa. Na penumbra da capela, com apenas algumas velas iluminando o altar, Catarina sentia que estava mais perto de Deus do que jamais estivera. Cada palavra das orações comunitárias parecia gravar-se em seu coração como uma promessa de esperança e força para os desafios do dia. O trabalho no convento não era fácil.
Catarina foi designada para a cozinha, onde passava horas preparando alimentos para as irmãs e para os pobres que batiam à porta. O calor do fogão, o cheiro de pão recém-assado e o som de panelas e colheres enchiam o ambiente, criando um cenário de simplicidade que contrastava com o cansaço físico que inevitavelmente vinha ao final de cada dia. Ainda assim, Catarina enfrentava essas tarefas com um espírito de alegria serena, acreditando que cada esforço, por menor que fosse, tinha valor diante de Deus. Foi durante essas tarefas diárias que o caráter de Catarina começou a brilhar de forma única. Um episódio particularmente marcante ocorreu quando uma das irmãs, sobrecarregada de trabalho, acidentalmente deixou cair um jarro de leite. O líquido derramou-se pelo chão, criando uma confusão que poderia facilmente gerar repreensões ou reclamações. Mas Catarina, com sua habitual delicadeza, apressou-se a ajudar, ajoelhando-se para limpar o derramamento sem dizer uma palavra. O olhar de gratidão da irmã, que temia ser criticada, foi um testemunho do impacto que pequenos gestos de amor podiam ter em uma comunidade. Apesar de sua bondade e dedicação, Catarina também enfrentava dificuldades. Sua saúde frágil era um desafio constante. O rigor da vida no convento, combinado com o trabalho pesado e as longas horas de oração, frequentemente a deixavam exausta. Certo dia, enquanto carregava um cesto pesado de roupas molhadas para o varal, sentiu uma tontura repentina e quase desmaiou. As irmãs correram para ajudá-la, mas Catarina, com um sorriso tímido, garantiu que estava bem e insistiu em continuar seu trabalho. Esse episódio, embora preocupante, revelou a determinação inabalável de Catarina em servir sem se queixar, mesmo quando seu corpo parecia não aguentar. As noites eram momentos de reflexão profunda para Catarina. Após o término das orações e do trabalho, ela costumava sentar-se em silêncio na capela, olhando para o altar e permitindo que seus pensamentos se derramassem em oração. Foi em uma dessas noites, enquanto contemplava o crucifixo iluminado pela luz trêmula das velas, que sentiu uma presença reconfortante ao seu lado. Não havia ninguém na capela, mas Catarina tinha a nítida sensação de que não estava sozinha. Esse sentimento de proximidade com o divino tornou-se uma fonte constante de força para ela, especialmente nos momentos de dúvida ou cansaço. Um dos maiores desafios emocionais que Catarina enfrentou no convento foi a luta contra a sensação de inadequação. Muitas vezes, ela se perguntava se estava à altura do chamado de Deus. Durante as homilias na capela, quando o sacerdote falava sobre os grandes santos e suas obras extraordinárias, Catarina sentia uma pontada de insegurança. Sou apenas uma camponesa simples, pensava. Mas ao mesmo tempo, uma voz interior sussurrava: é na simplicidade que Deus se revela. Essa tensão interna chegou ao ápice quando Catarina foi chamada para ajudar nos cuidados aos pobres. O contato direto com os necessitados a confrontou com uma realidade que era ao mesmo tempo dolorosa e transformadora. Ver o sofrimento estampado nos rostos das pessoas que vinham ao convento em busca de ajuda despertou nela uma compaixão que transcendia qualquer sentimento humano comum. Em uma ocasião, uma mãe desesperada trouxe seu filho doente pedindo por ajuda. Catarina, sem experiência médica, apenas segurou a mão da criança e rezou, com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus que aliviasse seu sofrimento. Embora não houvesse cura imediata, a paz que Catarina transmitiu àquela mãe foi um testemunho do poder da fé em meio ao desespero. A humildade de Catarina tornou-se evidente para todos no convento. Ela nunca buscava reconhecimento por suas ações, preferindo permanecer em segundo plano, mesmo quando suas contribuições eram fundamentais. Isso ficou claro durante uma reunião em que as irmãs discutiam formas de melhorar o atendimento aos pobres.
Catarina, embora tivesse ideias valiosas, falou apenas quando foi diretamente questionada, oferecendo sugestões com uma simplicidade desarmante. Mais tarde, a superiora comentou com outras irmãs: há algo especial em Catarina. Ela não busca ser vista, mas Deus a faz brilhar. A chegada ao convento foi mais do que uma mudança de cenário para Catarina. Foi o início de uma transformação interior que a prepararia para os eventos extraordinários que estavam por vir. Cada tarefa realizada, cada oração recitada e cada ato de bondade silenciosa tornaram-se parte de uma formação espiritual que a moldava, dia após dia, para uma missão que transcenderia o convento e tocaria o mundo inteiro. Catarina ainda não sabia, mas Deus já estava começando a revelar o propósito para o qual ela havia sido chamada. Era a noite de 18 de julho de 1830. O convento em Paris estava mergulhado em silêncio, com apenas o som distante do vento que agitava as árvores do jardim. As irmãs haviam se recolhido para descansar, e Catarina Labouré, exausta após um longo dia de trabalho e oração, deitou-se em sua cama estreita. O ambiente era simples, mas acolhedor. Paredes brancas, uma cruz de madeira acima do leito e a fraca luz de um lampião que mal iluminava o quarto. O silêncio absoluto, quebrado apenas pela respiração das outras irmãs, envolvia Catarina em uma tranquilidade que parecia preparar o terreno para algo extraordinário. Pouco depois da meia-noite, Catarina foi subitamente despertada por um som suave, como se uma voz delicada a chamasse pelo nome. Ao abrir os olhos, viu uma criança de beleza sobrenatural ao pé de sua cama, com uma luz que não vinha de nenhuma fonte terrena. A criança, que mais parecia um anjo, sorriu para ela e disse: "Venha à capela, a Santa Virgem a espera." Catarina sentiu seu coração acelerar. Era uma mistura de surpresa e temor, mas também de uma paz inexplicável. Sem hesitar, levantou-se e vestiu o hábito às pressas, seguindo a misteriosa figura pela penumbra do convento. Os corredores escuros estavam tomados por uma atmosfera que parecia quase sagrada. Cada passo de Catarina ecoava suavemente enquanto a criança segurava uma pequena vela que lançava sombras dançantes nas paredes. Ao passar por portas que normalmente estariam trancadas, Catarina percebeu que nenhuma fechadura as impedia. Era como se a casa inteira estivesse sob o comando de uma força invisível, preparando o caminho para um encontro divino. Ao chegar à capela, Catarina hesitou por um momento diante da porta. A criança voltou-se para ela, encorajando-a com um olhar sereno. Ao abrir a porta, Catarina ficou sem fôlego. O altar estava iluminado com uma luz brilhante, muito mais intensa do que a das velas que geralmente ardiam ali. Tudo parecia reluzir com uma claridade sobrenatural e o ar carregava uma doçura quase palpável. Ajoelhada em profunda reverência, Catarina aguardou. O silêncio era tão intenso que ela podia ouvir seu próprio coração batendo no peito. De repente, uma luz ainda mais intensa encheu o espaço, e diante dela apareceu uma figura que Catarina nunca poderia esquecer. A Virgem Maria estava ali, viva, radiante, envolta em um brilho dourado. Sua presença era ao mesmo tempo majestosa e acolhedora. Maria vestia um manto azul claro, que parecia feito de luz, e um véu branco que caía delicadamente sobre seus ombros. Seu rosto tinha uma expressão de ternura e serenidade que transmitia uma paz inigualável. Catarina ficou paralisada, incapaz de desviar os olhos daquela visão sublime. "Minha filha", disse Maria com uma voz doce e clara, "Deus quer confiar-lhe uma missão. Você sofrerá muito, mas enfrentará tudo com confiança, porque estará sob a proteção da graça." Cada palavra parecia gravar-se diretamente no coração de Catarina, como se fosse um sussurro eterno que nunca se apagaria. A Virgem Maria convidou Catarina a aproximar-se do altar.
e a jovem, com os joelhos trêmulos, obedeceu. Maria sentou-se em uma cadeira ao lado do altar, um gesto que transmitia uma intimidade maternal. Catarina, sem hesitar, ajoelhou-se aos pés de Maria e descansou as mãos no colo da Mãe de Deus como uma criança buscando conforto. A sensação era indescritível. Um calor suave e reconfortante envolvia Catarina, dissipando qualquer dúvida ou medo que pudesse ter. Por mais de 2 horas, Catarina conversou com Maria. A Virgem falou com ela sobre os tempos difíceis que viriam, tanto para a igreja quanto para a sociedade. Revelou que Catarina seria chamada a desempenhar um papel crucial, mas que deveria permanecer em silêncio sobre tudo o que presenciasse. A humildade e a obediência seriam suas maiores virtudes. Enquanto Maria falava, Catarina sentia como se seu coração fosse inflamado por um amor que não podia ser contido. A cada palavra, ela compreendia mais profundamente a grandiosidade do chamado que Deus havia lhe confiado. Quando a conversa chegou ao fim, Maria disse: "Minha filha, volte para suas irmãs. Você será fortalecida para o que está por vir." Catarina hesitou, relutante em deixar aquele momento sagrado, mas obedeceu. A visão desapareceu gradualmente e a luz na capela voltou ao seu brilho habitual. A jovem, ainda sob o impacto da experiência, fez o caminho de volta para seu quarto em silêncio, acompanhada pelo mesmo anjo que a havia guiado até ali. Ao deitar-se novamente, Catarina mal conseguia acreditar no que havia acabado de vivenciar. Seu coração estava repleto de alegria, mas também de um senso de responsabilidade que a fazia tremer. Ela sabia que aquela noite havia mudado tudo. Na manhã seguinte, enquanto realizava suas tarefas habituais, o mundo parecia o mesmo, mas Catarina não era mais a mesma. Ela carregava dentro de si o peso e a beleza de uma missão que ultrapassava sua compreensão humana. Aquela noite extraordinária foi o início de uma série de eventos que transformariam não apenas a vida de Catarina, mas a de milhares de pessoas ao redor do mundo. Embora ainda não soubesse os detalhes, ela estava convicta de que Deus havia escolhido sua simplicidade e humildade para revelar algo grandioso. Poucos meses após a primeira aparição da Virgem Maria, Catarina Labouré continuava sua rotina no convento, mas algo havia mudado profundamente em seu coração. Embora tivesse seguido o conselho de Maria e guardado silêncio absoluto sobre aquela experiência, ela sabia que as promessas feitas naquela noite extraordinária não tardariam a se cumprir. O peso da missão que Maria lhe confiara era ao mesmo tempo um fardo e uma graça, e Catarina enfrentava-o com fé e humildade, entregando-se completamente à vontade de Deus. Na noite de 27 de novembro de 1830, o inverno já se anunciava em Paris. O vento frio soprava pelas janelas do convento e as irmãs, após um dia de trabalho, recolhiam-se em silêncio para suas orações noturnas. Catarina, com as mãos entrelaçadas e a cabeça inclinada, ajoelhava-se na capela em profunda concentração. As luzes fracas das velas lançavam sombras suaves nas paredes e o ambiente, embora frio, parecia impregnado de um calor espiritual que envolvia todas as presentes. De repente, Catarina sentiu novamente aquela presença inconfundível. Uma luz radiante preencheu a capela, e a Virgem Maria apareceu diante dela, desta vez com uma majestade ainda mais impressionante. Catarina, maravilhada, observava cada detalhe. Maria estava de pé, vestida com um manto branco puro que parecia brilhar como a neve sob o sol. Em suas mãos, erguidas em um gesto de oferta, segurava um globo dourado que representava o mundo, especialmente a França, um país mergulhado em turbulências espirituais e sociais naquela época. Os olhos de Maria, cheios de ternura e compaixão, encontraram os de Catarina, que sentiu seu coração arder com uma mistura de amor e reverência.
A Virgem falou com uma voz doce e firme, explicando o significado daquele gesto. O globo representava a humanidade inteira e suas mãos estendidas simbolizavam as graças que Deus derramava sobre aqueles que a pediam com confiança. Enquanto Catarina contemplava essa visão, algo extraordinário aconteceu. O globo desapareceu das mãos de Maria, que agora estendia os braços para baixo, com as palmas das mãos abertas. Raios brilhantes saíam de seus dedos, banhando tudo ao redor em uma luz dourada. Catarina notou que alguns dos dedos não emitiam raios, e, curiosa, perguntou o motivo. Maria respondeu: "Esses raios representam as graças que as pessoas esquecem de pedir." Nesse momento, uma moldura oval luminosa formou-se ao redor de Maria e palavras começaram a aparecer. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catarina sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao perceber a profundidade daquela mensagem. Era um apelo à fé e à confiança na intercessão da Mãe de Deus, uma mensagem que deveria alcançar todos os corações. A visão não terminou ali. O quadro mudou e Catarina viu o reverso da medalha. Uma cruz, entrelaçada com a letra M, repousava sobre o coração sagrado de Jesus e o coração de Maria, ambos cercados por uma coroa de espinhos e uma espada, respectivamente. 12 estrelas, representando os apóstolos e a Igreja Universal, cercavam o conjunto. Era uma imagem carregada de simbolismo, transmitindo a união inseparável entre Cristo e sua Mãe Santíssima. Maria então pediu a Catarina que esta imagem fosse cunhada em uma medalha, prometendo grandes graças àqueles que a usassem com devoção. Todos os que a usarem com fé receberão proteção especial e abundância de graças, disse Maria com um tom que misturava autoridade e amor. Catarina, com o coração transbordando de emoção, prometeu obedecer, mesmo sem entender completamente como poderia cumprir essa tarefa. Quando a visão desapareceu, Catarina permaneceu ajoelhada por vários minutos, incapaz de se mover. O silêncio da capela era quase palpável, e o único som que ela ouvia era o de sua própria respiração ofegante. A responsabilidade que Maria lhe confiara parecia imensa, mas Catarina sentia uma força interior que não era sua. Era como se a graça divina a estivesse sustentando naquele momento. Nos dias que se seguiram, Catarina procurou seu confessor, o padre Jean-Marie Aladel, e confidenciou-lhe tudo o que havia acontecido. Embora inicialmente cético, o sacerdote ficou profundamente impressionado com a serenidade e a convicção com que Catarina relatava os detalhes da visão. Após refletir e rezar, decidiu levar o caso ao arcebispo de Paris, um passo que colocaria em movimento a criação da medalha que mudaria a vida de milhões de pessoas. A obediência de Catarina foi testada durante esse processo. Embora fosse a única a ter recebido as aparições, ela jamais buscou reconhecimento ou protagonismo. Sua humildade era tão evidente que muitos no convento sequer imaginavam a grandeza dos eventos que ela havia presenciado. Catarina continuou com suas tarefas diárias, servindo aos pobres e orando em silêncio, enquanto aguardava pacientemente que a vontade de Deus se cumprisse. O pedido de Maria começava a se concretizar, mas os desafios que Catarina enfrentaria estavam apenas começando. A medalha milagrosa, com sua mensagem de fé e esperança, seria um farol para uma humanidade necessitada de graça, mas sua difusão dependeria da fé inabalável e do serviço incansável daquela jovem que havia sido escolhida para ser a porta-voz da Mãe de Deus. A missão que Catarina assumiu naquela noite era um ato de obediência e amor que ecoaria pelos séculos. Após a última aparição da Virgem Maria e o pedido da criação da medalha milagrosa, Catarina Labouré viu sua vida tomar um rumo inesperado. Ela havia recebido uma missão divina de enorme responsabilidade, mas deveria cumprir essa tarefa sem jamais revelar que havia sido a escolhida.
Para uma jovem acostumada à simplicidade e à transparência, o silêncio imposto era um teste de humildade e obediência que exigiria mais de sua alma do que qualquer trabalho físico. A vida no convento seguiu aparentemente inalterada. Catarina continuava a realizar suas tarefas diárias com a mesma dedicação e serenidade de sempre. Cuidava da cozinha, auxiliava as irmãs mais velhas e dedicava longas horas ao serviço dos pobres. No entanto, internamente carregava um segredo que pesava como uma cruz. A cada dia, ela se perguntava se a medalha realmente seria cunhada e se sua mensagem chegaria ao mundo como Maria havia prometido. O confessor de Catarina, o padre Jean-Marie Aladel, enfrentava suas próprias dúvidas. Embora acreditasse na sinceridade de Catarina, ele temia as repercussões de levar o relato a público. Seria realmente prudente propor a cunhagem de uma medalha baseada em visões que poucos entenderiam? O silêncio de Catarina, no entanto, reforçava a autenticidade de sua história. Ela nunca pressionava, apenas confiava que o tempo de Deus se cumpriria no momento certo. Enquanto aguardava, Catarina enfrentava uma luta interior. Durante as noites silenciosas no convento, quando o som das orações e o movimento das irmãs cessavam, ela se ajoelhava em seu quarto escuro e deixava que as lágrimas escorressem. Não era um choro de desespero, mas de entrega. Ela colocava diante de Deus suas dúvidas e medos, mas também sua fé inabalável de que a promessa de Maria se cumpriria. O frio das noites parisienses fazia tremer seu corpo, mas sua alma permanecia aquecida pela certeza de que estava nas mãos de Deus. Um episódio marcante ocorreu durante uma celebração eucarística no convento. Enquanto todas as irmãs estavam reunidas na capela, Catarina, ajoelhada entre elas, sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Ao olhar para o altar, teve uma impressão clara. O tempo de espera estava chegando ao fim. Não houve vozes nem visões, mas uma certeza serena de que Deus estava trabalhando nos bastidores. Catarina manteve essa experiência em segredo, mas sua postura tornou-se ainda mais firme e resoluta. A tensão aumentava à medida que o tempo passava. Algumas irmãs no convento notaram que Catarina parecia mais absorta do que o normal. Ela raramente participava das conversas casuais, preferindo o silêncio da oração. Certa vez, uma irmã mais jovem perguntou: "Catarina, você está bem? Parece tão distante ultimamente." Catarina sorriu gentilmente e respondeu: "Às vezes, Deus nos pede para esperar, e a espera é um ato de fé." Suas palavras, embora simples, deixaram a jovem irmã reflexiva. Finalmente, em 1832, a primeira medalha milagrosa foi cunhada. Quando Catarina recebeu uma das medalhas, segurou-a com reverência em suas mãos, sentindo uma onda de emoção percorrer seu corpo. Era como se todo o peso do segredo e da espera tivesse valido a pena. Ela sabia que aquele pequeno objeto carregava uma mensagem poderosa, capaz de transformar vidas. No entanto, mesmo diante da realização desse momento tão aguardado, Catarina permaneceu em silêncio, sem jamais revelar seu papel central no processo. A difusão da medalha começou devagar, mas rapidamente ganhou força. Histórias de conversões, curas e graças começaram a chegar ao convento. A cada relato, o coração de Catarina se enchia de alegria, mas ela nunca buscava o reconhecimento. Continuava a lavar pratos, dobrar roupas e cuidar dos pobres com a mesma humildade de antes. Quando algumas irmãs comentavam sobre os milagres atribuídos à medalha, Catarina apenas ouvia, com um sorriso discreto nos lábios, agradecendo a Deus em silêncio. Um momento de profunda emoção ocorreu quando uma jovem mulher trouxe sua filha gravemente doente ao convento. Desesperada, a mãe pediu uma medalha para colocar ao redor do pescoço da criança. Catarina, sem se identificar,
entregou a medalha com um gesto de ternura. Dias depois, a mulher retornou ao convento para contar que a filha havia se recuperado milagrosamente. Catarina ouviu o relato com lágrimas nos olhos, mas permaneceu em silêncio, atribuindo todo o mérito à intercessão de Maria. O anonimato de Catarina foi preservado até o fim de sua vida. Nem mesmo as irmãs mais próximas sabiam que ela era a escolhida por Maria para receber a mensagem da medalha milagrosa. Essa humildade extraordinária era um reflexo de sua profunda espiritualidade e de seu desejo de que toda a glória fosse dada a Deus e à Virgem Maria. Enquanto o mundo começava a conhecer e venerar a medalha milagrosa, Catarina continuava seu serviço silencioso, como se nada tivesse acontecido. O silêncio de Catarina não era apenas uma obediência ao pedido de Maria. Era também um testemunho de que o verdadeiro serviço a Deus não busca reconhecimento humano. Ela entendia que sua missão não era ser celebrada, mas ser uma ponte entre Maria e o mundo, permitindo que a graça divina fluísse sem obstáculos. Cada ato de silêncio, cada oração não dita em público, cada sorriso discreto diante das maravilhas realizadas pela medalha, era uma prova viva de uma fé que transcende as necessidades humanas de elogio e validação. Catarina Labouré ensinava sem palavras que os maiores atos de fé e amor muitas vezes acontecem longe dos olhos do mundo, no segredo de uma vida simples, vivida em profunda comunhão com Deus. A medalha milagrosa continuava a espalhar sua mensagem, mas o coração que havia recebido a missão permanecia escondido, vivendo em silêncio a grandeza de sua fé. Com a medalha milagrosa já cunhada e em circulação, Catarina Labouré assistia silenciosamente à sua propagação. Era um movimento quase invisível, mas que crescia com força sobrenatural, atravessando as barreiras do tempo e do espaço. Desde os salões mais requintados de Paris até os becos mais pobres e sombrios, a medalha encontrava um lugar nos corações e nas vidas das pessoas. Catarina, no entanto, continuava no anonimato, escondendo-se na rotina humilde de seu convento, enquanto o mundo começava a experimentar os frutos de sua obediência. No início, a medalha foi distribuída apenas entre os fiéis mais próximos das filhas da caridade. Era entregue com simplicidade, acompanhada de uma breve explicação sobre suas promessas e a intercessão da Virgem Maria. Mas logo começaram a surgir relatos de graças extraordinárias. Uma mãe desesperada que recebeu a medalha e, ao colocá-la em seu filho febril, testemunhou a febre desaparecer como por milagre. Um jovem, à beira de cometer um grave erro, encontrou a medalha no bolso de um amigo e, ao segurá-la, sentiu uma paz tão grande que abandonou seu propósito destrutivo. Os testemunhos se acumulavam como uma onda de esperança e conversão. Enquanto essas histórias corriam pelas ruas de Paris e além, Catarina mantinha seu segredo com firmeza. Ela sabia que a atenção não deveria estar sobre ela, mas sobre a mensagem de Maria e a fé no poder de sua intercessão. Mesmo quando ouviu de uma irmã que uma mulher da alta sociedade havia sido convertida pela medalha, Catarina limitou-se a sorrir e a agradecer em silêncio. Seu coração vibrava com a alegria de saber que a missão estava se cumprindo, mas sua expressão serena nunca traía a profundidade de seus sentimentos. A verdadeira prova de que a medalha havia se tornado um instrumento de graça veio durante a terrível epidemia de cólera que assolou Paris em 1832. A cidade foi tomada pelo pânico, com milhares de vidas sendo ceifadas pela doença em questão de dias. As filhas da caridade, lideradas por sua fé e compaixão, lançaram-se nas ruas para cuidar dos enfermos, muitas vezes arriscando suas próprias vidas. Catarina, como sempre, estava na linha de frente, oferecendo não apenas cuidados físicos, mas também conforto espiritual.
Foi nesse cenário caótico que a medalha milagrosa mostrou seu poder. As irmãs começaram a distribuí-la entre os doentes e aflitos, e relatos de curas inesperadas começaram a surgir. Uma mulher que, à beira da morte, recebeu a medalha e a segurou com fé, foi curada durante a noite. Outra família, que usava a medalha enquanto rezava pelo fim da doença, viu todos os seus membros recuperarem-se milagrosamente. As histórias espalharam-se rapidamente, transformando o medo em esperança. Catarina, embora profundamente comovida com os relatos, nunca se permitia perder-se na exaltação dos milagres. Para ela, cada cura e conversão era um sinal da presença de Deus, e não algo para ser usado como motivo de vaidade. Uma noite, enquanto limpava os corredores do convento, ouviu duas irmãs conversando sobre os milagres atribuídos à medalha. Uma delas comentou: "É como se essa medalha fosse um pedaço do céu." Catarina, silenciosamente, continuou seu trabalho, mas em seu íntimo agradecia a Maria por ter permitido que a graça fluísse por meio daquele pequeno objeto. Com o passar dos meses, a medalha milagrosa começou a ultrapassar as fronteiras de Paris. Peregrinos levavam-na para outras cidades e países, espalhando sua mensagem de confiança na intercessão de Maria. No entanto, o que mais impressionava Catarina não era a rapidez com que a medalha se espalhava, mas a maneira como tocava os corações das pessoas. Não importava se eram ricos ou pobres, jovens ou idosos, todos pareciam encontrar na medalha um símbolo de esperança em tempos difíceis. Apesar do sucesso da medalha, Catarina continuava enfrentando desafios pessoais. O peso de manter segredo sobre sua participação era por vezes quase insuportável. Certa manhã, enquanto rezava sozinha na capela, sentiu-se tomada por um sentimento de solidão. Ela sabia que nunca poderia compartilhar plenamente com ninguém a profundidade de sua experiência com Maria. As lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela sussurrava: "Maria, dá-me forças para continuar." Naquele momento, sentiu uma paz envolvê-la, como se a própria Virgem estivesse ao seu lado, reafirmando que sua missão estava sendo cumprida. Um momento de grande emoção para Catarina ocorreu quando uma criança pobre entrou no convento, segurando uma medalha com as mãos pequenas e sujas. O menino, de olhar tímido, pediu à irmã responsável para rezar por sua mãe, que estava doente. Catarina, vendo a cena de longe, sentiu uma onda de ternura. Aquele menino tão simples e frágil simbolizava tudo o que ela acreditava: que a medalha era para todos, especialmente para os mais necessitados. Conforme a medalha milagrosa continuava a se espalhar pelo mundo, Catarina permanecia no anonimato, fiel ao pedido de Maria. Seu silêncio era uma prova de sua humildade e de sua entrega total à vontade divina. Embora o mundo jamais soubesse que aquela irmã de rosto comum e mãos calejadas era a responsável por ter recebido uma das mensagens mais importantes de Maria, Catarina não se preocupava com isso. Para ela, a verdadeira recompensa era saber que Deus estava agindo através da medalha para tocar os corações e transformar vidas. A difusão da medalha milagrosa foi um marco na história da devoção mariana. Mas para Catarina Labouré, foi também um testemunho de que Deus trabalha por meio dos pequenos e humildes. Ela havia sido escolhida não por sua grandeza, mas por sua simplicidade e fé. A cada dia, enquanto o mundo se maravilhava com os milagres da medalha, Catarina continuava seu trabalho discreto, ciente de que sua missão ainda não havia chegado ao fim. O silêncio de sua vida escondida era o maior testemunho de sua santidade. À medida que os anos avançavam, Catarina Labouré continuava sua vida no convento com a mesma humildade e dedicação que sempre a caracterizaram. Apesar de sua idade avançada, ela nunca deixava de realizar suas tarefas diárias, fossem elas físicas ou espirituais.
Cada amanhecer era para ela uma oportunidade de servir a Deus com simplicidade e amor. E cada pôr do sol marcava mais um dia de uma vida dedicada ao silêncio e à oração. Aos 60 anos, o corpo de Catarina começava a sentir o peso do tempo e do trabalho incessante. Suas mãos, antes ágeis nos serviços do convento, estavam agora marcadas por anos de esforço e devoção. Os passos, antes firmes, tornaram-se mais lentos, mas cada movimento ainda carregava a mesma serenidade e propósito. Embora sentisse as limitações físicas, sua alma parecia mais viva do que nunca, como se o passar dos anos a aproximasse ainda mais de Deus. Um dos momentos mais tocantes de seus últimos anos foi a relação especial que Catarina desenvolveu com os jovens noviços e noviças do convento. Muitos viam nela uma figura materna e buscavam seus conselhos e orações. Catarina, com seu jeito simples e direto, sempre encontrava palavras que traziam conforto e inspiração. Uma noviça, assustada com os desafios da vida religiosa, confidenciou-lhe certa vez: "Tenho medo de não ser forte o suficiente." Catarina respondeu com um sorriso suave: "A força não está em nós, mas naquele que nos chama. Confie e caminhe." Nos últimos anos, Catarina foi designada para cuidar dos idosos e doentes do convento. Era uma tarefa que exigia paciência e compaixão, qualidades que ela possuía em abundância. Muitas vezes era vista ao lado das camas dos doentes, segurando suas mãos e rezando baixinho. O som de sua voz em oração era tão suave que parecia acalmar até os mais inquietos. Um irmão que estava gravemente doente afirmou com lágrimas nos olhos: "Quando Catarina reza, sinto como se Deus estivesse aqui." Apesar de sua natureza reservada, havia algo na presença de Catarina que tocava profundamente todos que a conheciam. Sua humildade não era forçada. Era uma expressão natural de quem sabia que o verdadeiro valor da vida estava na entrega a Deus e no serviço aos outros. Ela nunca buscou destaque ou reconhecimento, mas sua santidade silenciosa era evidente para todos ao seu redor. No entanto, mesmo nesses anos finais, Catarina continuava enfrentando desafios internos. Havia momentos em que a solidão de sua missão pesava em seu coração. Embora soubesse que sua obediência ao silêncio era parte do plano de Deus, às vezes desejava compartilhar suas experiências e visões com alguém que pudesse compreender plenamente o que ela havia vivido. Em uma dessas noites de solidão, enquanto estava ajoelhada na capela, Catarina murmurou: "Maria, eu confio em ti. Dá-me forças para perseverar até o fim." Essas palavras, embora simples, encapsulavam sua fé inabalável e sua total entrega à vontade divina. Os anos também trouxeram mudanças no próprio convento. Algumas das irmãs que haviam compartilhado as primeiras décadas de vida religiosa com Catarina partiram e novas gerações chegaram. Apesar dessas transições, Catarina permaneceu uma rocha, uma figura constante em meio às mudanças. Para as jovens irmãs, ela era um exemplo vivo de como a santidade podia ser encontrada nas tarefas mais simples e nos gestos mais humildes. Catarina também mantinha uma devoção especial à medalha milagrosa, que continuava a se espalhar pelo mundo, levando esperança e conversão a milhões. Embora nunca buscasse informações ativamente, ela ouvia relatos que chegavam ao convento sobre os milagres atribuídos à medalha. Uma jovem mulher que havia sido curada de uma doença grave após receber a medalha enviou uma carta ao convento agradecendo à Virgem Maria. Catarina, ao ouvir o relato, simplesmente respondeu: "Maria nunca deixa de cuidar de seus filhos." Nos últimos meses de sua vida, a saúde de Catarina deteriorou-se rapidamente. As irmãs do convento, preocupadas, insistiam para que ela descansasse mais. Mas Catarina nunca reclamava. Continuava com suas tarefas, mesmo que fossem realizadas com dificuldade.
Quando não podia mais caminhar longas distâncias, encontrava maneiras de ajudar nos pequenos serviços, como dobrar roupas ou ensinar as noviças a rezar com fervor. Mesmo em meio à dor, sua alegria permanecia intacta. Pouco antes de sua morte, Catarina foi visitada por uma jovem noviça que estava prestes a fazer seus votos. A jovem, emocionada, pediu que Catarina rezasse por ela. Catarina, segurando as mãos da noviça, disse: "Minha filha, confie sempre em Maria. Ela nunca falha." Essas foram algumas das últimas palavras de Catarina, um eco de sua própria vida de fé e confiança na intercessão da Mãe de Deus. No dia 31 de dezembro de 1876, Catarina Labouré partiu para a eternidade. Sua morte foi tranquila, quase imperceptível, como a vida que havia levado. Quando as irmãs descobriram seu corpo, ele estava sereno, com um leve sorriso nos lábios, como se Catarina tivesse encontrado a paz que sempre buscara. Embora sua partida tenha deixado um vazio no convento, sua presença espiritual permaneceu viva nos corações de todos que a conheceram. A vida de Catarina Labouré, especialmente seus últimos anos, foi um testemunho poderoso de que a verdadeira santidade está no silêncio, na humildade e no serviço. Sua fidelidade à missão divina e sua total entrega à vontade de Deus fizeram dela um exemplo luminoso para gerações futuras. Mesmo em sua partida, Catarina deixou um legado que continuaria a inspirar milhões, provando que o poder de Deus se manifesta de maneira mais forte naqueles que escolhem viver em humildade e amor. Décadas após a morte de Catarina Labouré, a paz parecia reinar no convento onde ela havia passado a maior parte de sua vida. O túmulo simples da irmã, marcado apenas com seu nome e datas de nascimento e falecimento, era visitado ocasionalmente por fiéis que sabiam de sua devoção e humildade. Poucos, no entanto, tinham plena consciência de que aquela mulher que vivera tão discretamente havia sido a confidente de Maria e o instrumento de uma das mais poderosas devoções da Igreja. Foi em 1924 anos após sua morte que algo extraordinário aconteceu. A Igreja, em seu processo de beatificação, decidiu exumar o corpo de Catarina como parte da investigação oficial. A expectativa era encontrar apenas restos mortais, mas o que os encarregados presenciaram naquele dia tornou-se um dos maiores sinais da santidade de Catarina. Ao abrir o túmulo, a equipe ficou estarrecida. O corpo de Catarina estava incorrupto, um fenômeno raro na tradição católica e frequentemente considerado um sinal de santidade. Sua pele, embora levemente escurecida pelo tempo, mantinha a forma original. Suas mãos, que haviam servido aos pobres e doentes com tanto amor, pareciam descansar serenamente, como se Catarina tivesse acabado de adormecer. Os investigadores, emocionados, permaneceram em silêncio por um momento, cientes de que estavam diante de algo sagrado. A notícia se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos dos fiéis e trazendo um renovado interesse pela vida e pela missão de Catarina Labouré. Multidões começaram a visitar o convento, desejando ver de perto o local onde a Irmã do Silêncio havia vivido e trabalhado. Muitos relatavam sentir uma paz inexplicável ao estar ali, como se o espírito de Catarina ainda permanecesse vivo naquele espaço. Em 1933, Catarina foi oficialmente canonizada pelo Papa Pio XI. A cerimônia foi grandiosa, reunindo milhares de fiéis em Roma. O altar estava decorado com flores brancas, simbolizando a pureza e a simplicidade da nova santa. Durante a celebração, enquanto o Papa pronunciava as palavras de canonização, muitos presentes relataram sentir uma emoção tão intensa que alguns chegaram às lágrimas. Catarina, que havia vivido escondida, agora era reconhecida pela Igreja como um exemplo de humildade, obediência e fé inabalável. Após a canonização,
O corpo incorrupto de Santa Catarina Labouré foi colocado em uma urna de vidro e exposto na capela do convento em Paris, onde permanece até hoje. Milhares de peregrinos visitam o local todos os anos, ajoelhando-se diante do relicário e pedindo a intercessão daquela que foi escolhida por Maria para transmitir ao mundo a mensagem da medalha milagrosa. O silêncio reverente dos visitantes, interrompido apenas pelo som suave das orações murmuradas, cria uma atmosfera de profunda espiritualidade. Uma das histórias mais tocantes relacionadas à peregrinação ao túmulo de Catarina aconteceu no final do século XX. Uma jovem mulher, diagnosticada com uma doença incurável, viajou para Paris como última esperança. Chegando ao convento, ajoelhou-se diante do corpo incorrupto e rezou com fervor, segurando uma medalha milagrosa em suas mãos. Dias depois, ao retornar ao seu país, exames médicos revelaram que ela estava completamente curada. Os médicos não conseguiram explicar o fenômeno, mas para a mulher não havia dúvidas. Catarina havia intercedido por ela. Além dos milagres físicos, inúmeras conversões espirituais também foram atribuídas à intercessão de Santa Catarina Labouré. Pessoas que viviam longe da fé encontravam na medalha milagrosa e na história de Catarina um chamado à reconciliação com Deus. A simplicidade de sua vida e o impacto profundo de sua missão tornaram-se um lembrete poderoso de que Deus escolhe os humildes para realizar grandes obras. Nos últimos anos, a mensagem de Catarina e da medalha milagrosa continua a ressoar em todo o mundo. Paróquias, escolas e instituições de caridade foram nomeadas em sua homenagem, e sua história é contada em livros, documentários e celebrações religiosas. Em cada canto do globo, devotos seguram a medalha milagrosa, confiando na promessa de Maria de que aqueles que a usarem com fé receberão grandes graças. A vida de Catarina Labouré foi até o último instante um testemunho de entrega total a Deus. Ela não buscou fama ou reconhecimento, mas sua humildade e obediência a tornaram uma das santas mais amadas e veneradas da Igreja Católica. Para os milhões que conhecem sua história, Catarina não é apenas um exemplo de fé, mas também uma amiga e intercessora nos momentos de necessidade. Hoje, ao olhar para o relicário que guarda seu corpo incorrupto, é impossível não sentir a presença da graça que permeou sua vida. Catarina Labouré, a irmã do silêncio, permanece viva no coração de cada devoto que encontra na medalha milagrosa e em sua história a força para seguir em frente, confiando sempre na intercessão de Maria e na infinita misericórdia de Deus.